estará vazia. Nós cremos e nos agarramos a isso. Peço que o Senhor use o teu filho com graça, com misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz e graça, irmãos. Amém. Boa noite. Isso, aos papais aí, os nossos parabéns pelo dia. Que Deus continue a abençoar a sua vida de uma forma extraordinária, de uma forma abençoadora realmente. E que cada dia você, como pai, inspire da melhor forma os seus filhos, principalmente a amarem a Jesus. Amém? Eu queria pedir um favor aí à turma da mídia, volta aí a letra dessa música, e tem uma frase dela que diz assim: tudo que ele fez foi obedecer. Deixa essa frase aqui, e não precisa nem projetar o texto que nós vamos ler não, deixa só a frase aí, dessa última música que nós cantamos, por gentileza. Enquanto isso, você, meu irmão, minha irmã, abra sua Bíblia em Mateus 21. Mateus 21. E agora eu queria pedir só aos pais, somente os pais agora, que ficassem em pé para a gente ler esse texto. Só os papais aí. Amém? Só tem esses papais mesmo? Não tem mais pai aí, não? Tem que orar para Deus mandar mais pai aqui, viu? A igreja vem crescendo. Tem que encorajar esse povo aí. Amém? Olha a partir do verso 28. Você vai acompanhar a leitura, assim como a igreja. Eu vou ler do verso 28 ao verso 30. Então eu estou em Mateus, capítulo 21, do verso 28 ao verso 30. Está escrito assim: e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo filho, disse-lhes a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Amém? Agora eu quero só os homens, agora os pais aí comigo agora. Vamos ler agora os 3 versículos. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhes a mesma coisa. Mas esse respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Amém. Deus te abençoe, pode se assentar. Vamos orar mais uma vez. Pai, está diante de nós a tua palavra, e ela é deliciosa, ela é uma maravilha. Ela é que nos edifica, ela é que trata as nossas mazelas, ela é que nos confronta, ela é que nos santifica. E sobre a direção do teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, Deus presente também, Deus aqui, nós pedimos e clamamos, porque carecemos, mas carecemos mesmo, Pai, da tua direção, da tua explicação, da aplicação da tua palavra à nossa vida. E por isso clamamos em nome de Jesus, que assim seja, que teu Espírito, Deus, ministre a nossa vida e nos confronte e nos abençoe nessa porção da tua palavra nessa noite, para a glória, honra e louvor do teu nome em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero conversar com vocês sobre esse texto, e aí, uma palavra muito especial para os pais, mas, a despeito do dia especial hoje, mas é até uma oportunidade da gente reavaliar, refletir, analisar um pouco a nossa vida, a nossa conduta, e dessa palavra tomarmos algumas posições mais firmes, direcionar o nosso coração a motivações verdadeiras de uma relação com Deus, como nosso Pai
e nós como filhos. Eu queria primeiro conversar com o texto, eu queria te convidar a isso, a gente olhar o texto, eu quero conversar com o texto juntamente com você. Então, primeiro eu queria que você não fechasse sua Bíblia, ficasse aí com ela aberta aí, porque esses 3 versículos parecem muito simples, mas ele tem lições grandiosas aqui, talvez escondidas, talvez assim nos bastidores. E com a direção do Espírito Santo de Deus, eu queria te convidar agora a gente abrir um pouco mais o nosso entendimento, a nossa visão, à luz dessa palavra de Jesus, dessa conversa de Jesus. Então, a primeira coisa que eu queria te chamar a atenção é como Jesus começa o argumento dele. Ele fala assim: e que vos parece? Que vos parece? Então ele está dizendo o seguinte: analisem comigo, presta atenção no que eu vou falar agora, porque depois que eu falar, eu quero de vocês uma posição. Eu quero que vocês julguem o que eu vou falar. Então Jesus está fazendo um convite a uma atenção muito mais redobrada, porque ele ia pronunciar algo, mas que não era só uma pronúncia para ele já dar o prato pronto. Ele queria receber, né, de quem estava ouvindo uma réplica, um entendimento do que ele queria colocar naquele momento. Então ele começa exatamente dizendo assim: que vos parece? Então talvez a colocação para mim e para você nessa noite aqui é: preste bem atenção, é Jesus dizendo para a gente, preste bem atenção que eu vou contar algo aqui e eu quero também que vocês avaliem. Eu quero que vocês considerem, eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. E aí ele faz uma colocação. Ele conta como se fosse uma parábola, uma analogia. Ele vai dizer assim: um homem tinha 2 filhos. Olha que interessante. Se esse homem tinha 2 filhos, esse homem é o quê? Pai. Simples, né? Mas nem parece, mas é assim. A palavra de Deus é muito simples demais. Então, se tinha 2 filhos, ele era pai. E talvez você veio aqui hoje, nessa noite, no Dia dos Pais, e falou assim: eu vou para a igreja hoje porque hoje é o Dia dos Pais, hoje tem homenagens lá, hoje, de manhã, principalmente, tem aquela homenagem dos filhos, a turminha aí, os filhos participam da liturgia, e adorando a Deus, e louva a Deus pela vida do pai, e faz aquelas apresentações que a gente acha engraçado, a gente morre de rir muitas vezes, não é isso? Aconteceu aqui de manhã, não aconteceu? Aconteceu, então a gente vem, e talvez você veja aqui nessa noite também, motivado pelo dia especial, que é o dia de hoje, o Dia dos Pais. Você fala: eu vou lá que deve ter alguma coisa interessante lá, para Deus falar comigo, e talvez eu seja homenageado também no Dia dos Pais. E aí Deus, pela sua infinita bondade, misericórdia e sabedoria, traz a nós um texto desse, e que está falando assim, aqui de um homem que tinha 2 filhos. E se ele tinha 2 filhos, é lógico, conclui-se logo de imediato, a gente conversando com o texto, se o camarada tem 2 filhos, ele é pai. Simples assim. Mas esse é um pai que ele tem alguns desejos. Esse é um pai que ele tem algumas necessidades, e ele quer compartilhar isso com os filhos. E ele chega para o primeiro filho e fala assim: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Aí esse primeiro filho responde: sim, senhor, pai. Mas a Bíblia diz que esse filho apenas ele responde: sim, senhor, porém, não foi. O filho fala: não, pai, eu vou. Não se preocupa não, deixa comigo aí. Sabe quando você, como pai, e também você como filho, na relação em casa, os pais, a mãe chega assim e fala assim: ó, filha, lava os pratos hoje aí, hoje o prato é seu. Não, mãe, pode deixar. Aí a mãe sai para trabalhar, volta de noite, os pratos estão na pia ainda. Conhece essa história? Ou você, pai, fala para o filho: ó, filho, hoje eu vou precisar que você faça isso e isso para mim. Vai lá pagar uma conta. Então, vai lá, né, ó, hoje eu preciso que você dá uma limpada aí na garagem. Ou então, né, lava o carro para mim. Ou então, ó, dá uma arrumada aí no quintal. Aí, não, pai, pode ficar sossegado. Aí o pai vai, quando dá de noite volta, está tudo igual. Mudou nada. Mas o filho concordou. Então, a primeira coisa que eu queria te chamar a atenção aqui, que o texto não fala, talvez
nas linhas escritas, mas ele vai dizer agora para mim e para você, é que concordar não significa obedecer. Concordar não significa obedecer. Às vezes você está concordando com muitas coisas, mas você não tem um coração inclinado à obediência. Você só concorda. Talvez você, como pai, entrou aqui hoje e você tem o maior respeito pela Bíblia. Você sabe que tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Você sabe que o que está na Bíblia é palavra de Deus e por ser palavra de Deus é o melhor para a sua vida. Você entende isso e você concorda com isso, mas você não faz. Isso não é obediência. Você está entendendo? Às vezes a gente tem essas concordâncias, esses sim, Senhor. E aqui é interessante a resposta do filho, sim, Senhor, porque ele está dizendo assim, não, eu entendo, e entendo não somente pela figura que o Senhor tem sobre a minha vida como pai, mas o Senhor tem uma figura de autoridade. Ele está dizendo, ele pode dizer, não, pai, pode deixar, ele não trata mais agora como pai, ele fala, sim, Senhor, eu te reconheço como pai e como alguém soberano sobre a minha vida. Amém? Está claro? Aí veja só, o pai se dirige primeiro a esse filho, pede para que ele vá ajudar na vinha, ele concorda, mas não vai. Então a gente já descobriu aqui que obediência não é concordar. Você pode estar até concordando, mas você pode ter um coração desobediente. Mas ele vai falar sobre um outro filho, e ele vai dizer assim, dirigiu-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Quem dirigiu? O pai. Foi lá, procurou o segundo filho, falou, filho, eu preciso que você vá na vinha trabalhar hoje. E qual foi a resposta que Jesus falou que aconteceu na vida desse filho? Não quero. Vou não, pai. Vou não. Mas depois, foi o que aconteceu aí? Não, olha na Bíblia aí direitinho, vá. Olha aí. Mas depois, arrependeu-se e foi. Aqui eu aprendo uma outra coisa interessante. O que é obediência? O que é obediência? Obediência não é sobre o que a gente gosta. Obediência é exatamente sobre o que a gente não gosta. Pode observar. Vou dar um exemplo para você entender o que eu estou falando, que está muito claro no texto. Pegue uma criança e fala assim, para uma criança hoje de 8, 10 anos, fala assim, hoje, vai a casa aí para o pai ou para a mãe. O que é que você acha que a maioria da geração hoje faz? Vai murmurando, pega a vassoura de qualquer jeito, varre de qualquer jeito, na pressa, faz o negócio meia boca, quando faz. Porque ele entende que ele tem que obedecer, mas é uma coisa que agora que ele está obedecendo, mas ele não quer fazer. Obediência não é sobre o que você gosta, obediência é sobre o que você não gosta. Pega essa mesma criança e fala assim, olha, como castigo hoje, eu vou deixar você o dia todo hoje jogando videogame. Ele vai vibrar porque isso é o que ele mais quer. Então isso não é obediência. Porque falou sobre seus desejos, sobre seus prazeres, aquilo que ele se delicia, aquilo que dá alegria para a sua alma. Então, obediência não é sobre o que a gente gosta. Obediência é sobre o que você não gosta. E é sobre o que você não gosta que Deus vai testar você. É sobre aquilo que você não quer fazer. É sobre aquilo que a sua natureza te impele contra. É sobre aquilo que ele fala, eu preciso da sua ajuda aqui. Você não, manda outro. Não quero, isso aí eu não quero. Mas o interessante é que, sobre esse segundo, ele fala assim, olha, ele respondeu logo de imediato, eu não quero, eu não vou.
mas depois ele se arrepende e vai. Aí quando Jesus termina a história, Jesus faz uma pergunta, e a propósito eu não li o verso 31, porque eu queria mudar, né? Não é que eu vou mudar a escritura, eu queria mudar agora para aplicar aqui para a gente. O verso 31, Jesus pergunta assim: qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Até aqui está bom. Disseram, o segundo. A pergunta que eu faço para vocês agora é o seguinte: qual dos filhos vocês queriam ter aqui? Quem é pai e quem é mãe? Qual dos filhos que você queria ter, o primeiro ou o segundo? Hein? Vocês estão tímidos? Quem quer o primeiro aí, levanta a mão. Fazer assim fica mais fácil. Quem quer ter o primeiro aqui, levanta a mão. Quem queria ter o segundo filho, levanta a mão. Pronto. Legal. Então você entendeu a palavra de Jesus já. A gente já pode ir embora, está explicado. Louvado seja Deus. Simples assim, né? Mas olha que interessante. Agora deixa eu fazer a pergunta. Por que você e eu optou pelo segundo filho? Hein? Porque ele se arrependeu e porque ele obedeceu. Tem duas coisas que interessantes: o arrependimento e a obediência. Se você pergunta a qualquer pai e mãe hoje o que mais espera de seus filhos, qual é a resposta? Obediência. Faz uma pesquisa aí fora, entre crentes e não crentes. Qual a maior expectativa que você tem com relação aos seus filhos? Eles vão dizer, pelo menos duas coisas vai estar no topo da pesquisa: obediência e respeito, honra. Isso vai estar no topo das respostas lá. Essa é a expectativa de todo pai, de toda mãe, com relação aos seus filhos: obediência. É por isso que Jesus chega depois e faz essa pergunta: qual deles, qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro que disse, sim, Senhor, e não foi? Ou o segundo que falou assim, não quero, mas foi? E eles aqui são unânimes em dizer, claro que foi o segundo. E nós aqui também, imagino agora que, como respondendo também à pergunta de Jesus, disse, não, claro que é o segundo, porque nós optamos, e se tivesse agora de mudar a pergunta, dizer qual filho você queria ter, você diria também, o segundo, sem sombra de dúvida. Está compreendido já o começo aqui? Então, tem algumas coisas aqui interessantes. Primeiro, está falando de um pai, então, relacionamento de família, que tem 2 filhos. Um dos filhos é aquele que tudo tem o consenso, tudo está dizendo sim, Senhor. Não, claro, deixa comigo, pode descansar, eu resolvo. Mas nunca que faz. Ele só concorda. E tem aquele outro que de vez em quando dá um trabalho, mas ele é inclinado a obedecer. Porque ele reflete, pondera, pensa, e quando ele erra, ele percebe que sobre ele tem uma autoridade, que ele não pode questionar, que ele não pode entristecer, e que ele faz de tudo para alegrar o coração do Pai. Mesmo quando muitas vezes isso vai de encontro à sua natureza, coisas que ele não queria fazer, mas ele faz por obediência. Está claro o texto aqui agora? Amém? Amém, irmão? Vocês entendeu direitinho? Pronto. Agora volta a sua Bíblia lá em Malaquias, capítulo 1. Malaquias é adjunto de Mateus mesmo, viu? É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 1. Eu quero ler só o versículo 6 agora, nas 2 perguntas que aparecem nesse versículo. Malaquias, capítulo 1, verso 6. Diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Amém? Pronto, está bom demais aí. Olha que interessante, agora nós estamos transitando agora da história de Jesus, e agora é uma colocação agora do Deus Pai.
Agora é o Deus Pai agora interagindo conosco e agora nos arguindo a mim e a você, questionando a mim e a você o tipo de relacionamento que nós estamos tendo com Ele. A nossa disposição, as motivações do nosso coração, o que é que está no nosso interior quando nós nos aproximamos dele e o reconhecemos em duas situações, em duas condições. Porque se você está aqui nessa noite, pelo menos você reconhece Deus de duas formas. Ou você o tem de fato como seu pai, pelo nível de intimidade, pelo nível do relacionamento, de profundidade que já existe entre você e ele. Então, ou você reconhece como pai, ou você, se você ainda não tem esse nível de intimidade ainda, você o reconhece como Senhor. Porque senão você não vinha aqui nessa noite. É porque você sabe que aqui se fala de um Deus que você crê, que Ele está aí, que tem o controle de todas as coisas, que é de eternidade a eternidade, que é a maior autoridade no universo, e que por conta disso você tem um certo respeito, um certo temor por Ele. Mas agora esse Deus agora como um pai, interagindo e questionando a minha e a sua vida, para falar sobre a nossa relação com Ele. E agora Ele vai nos inquirir dizendo, olha, um filho honra o pai. Então essa, assim como é o desejo, assim como é o sentimento que nós esperamos dos nossos filhos, porque na história de Jesus, a história que Jesus conta, a aplicação da parábola, ele levou a pensar, a mim e a você, como aos discípulos naquele dia, a avaliar esse status aí, da relação pais e filhos. E ele falou, olha, claro, é evidente, vocês só dizem que é o segundo, porque na mente de vocês já está inculcado que vocês devem, como filhos, que todo filho deve dar honra ao pai. Então, se de fato Jesus aplicou a parábola e nós aqui também, em consenso, como os judeus, os fariseus e os discípulos, chegamos à conclusão que de fato melhor é ter o segundo filho por conta da obediência, é porque nós já entendemos que todo pai espera de nós obediência, e não é diferente com Deus. É por isso que ele está dizendo agora, olha, o filho honra o pai, esse é um dever, nós pregamos sobre isso, nós ensinamos sobre isso, isso é um mandamento bíblico. Aliás, o único dos 10 que existe uma promessa embutida nele. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os dias sobre a face da terra. É um mandamento que vem recheado com a promessa maravilhosa de vida longa. Então, na mente de todo ser humano já nasce, apesar dele já nascer com o pecado, com esse DNA, né, do que foi corrompido, mas ele traz essa consciência de que ele deve uma obediência, porque essa foi a obediência que Deus inculcou na vida de Adão, quando Adão ainda santo, perfeito, Deus falou, olha, eu não quero que você coma daquela árvore. Estava testando a obediência. Você pode comer de tudo, mas eu vou fazer um teste com vocês aqui. O teste é a obediência. Desde o começo foi assim, irmãos. Aliás, a obediência, irmãos, ela está escrita nas Escrituras, mesmo antes da gente nascer, mesmo antes do universo existir. A obediência já existe, porque nós cantamos isso aqui. Ele obedeceu. O plano de Deus foi escrito antes da fundação do mundo, irmãos. E Jesus obedeceu na íntegra. Jesus, ele reconhece a figura de Deus Pai, e ele fala, Pai, a minha dedicação, a minha obediência a Ti, ela é tão integral, que Filipenses fala, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Uma obediência que vai até a última consequência, e Jesus nos dá esse exemplo, e agora Deus está falando, olha, o filho honra o pai, é um dever do filho honrar o pai, e se eu sou o pai, onde está a minha honra? Paizão,
Talvez você chegou aqui nessa noite e entendendo que as homenagens seriam para você como pai. Eu quero lhe dizer que existe um pai hoje que espera da minha vida e da sua vida como filhos uma honra muito maior a Ele e ao seu nome. Porque por muito que você conheça das Escrituras, ou por muito que você concorde com tudo que Deus fala, se você não aprender a honrá-lo como pai, não vai valer de nada. Talvez você nunca pensou no princípio lá do mandamento de honrar o pai e mãe com a profundidade que é também honrar a Deus. Filhos que honram o pai, filhos que honram a mãe, eles primeiro passam a entender o princípio da honra para com Deus. É impossível você ter um coração inclinado a honrar os seus pais se você não aprender a honrar Deus. Mas talvez você esteja se comportando como primeiro filho, dizendo: sim, Senhor, eu concordo, eu entendo, eu reconheço que o Senhor é o Senhor. Mas você está fazendo diferente. Por exemplo, é um desejo do Pai que eu e você sejamos bons pais, referência para os nossos filhos. É um desejo do Pai que eu e você tenha integralidade e fidelidade no nosso relacionamento de casamento. É o desejo do Pai que a gente trate os nossos filhos e esposa com doçura, com atenção, com sensibilidade, com coração amável. Mas muitas vezes nós não estamos fazendo isso. A gente concorda, mas não faz. É um desejo do Pai que a gente seja exemplo de conduta, de caráter, de integridade. E volta e meia, os nossos filhos veem em nós exemplos contrários a isso. E toda vez que a gente contraria esses princípios, a gente não somente contraria a esfera terrena, mas a gente contraria a esfera espiritual. E aqui agora é um Deus que abre o coração, talvez no dia dos pais. E Ele como pai está dizendo: olha, se você me tem como pai, eu quero dizer que o que o pai mais espera é honra. E se eu sou pai, eu quero saber que tipo de honra você tem me dado. Que tipo de honra você tem me dado? Que tipo de respeito? Que tipo de obediência? Porque, entenda que, meu irmão, minha irmã, não existe meia obediência. Se você obedecer 99,99% e ficar 0,01%, você está desobedecendo. Não existe obediência parcial. É por isso que na expressão da obediência de Cristo, desse plano perfeito, extraordinário, que o Pai escreveu antes da eternidade, conhecendo já a minha e a sua história pela sua presciência, pela sua onisciência, Ele foi lá e redigiu o plano. E Ele compartilha lá com o filho e dizendo: filho, você não vai apenas estar presente na criação. Você não vai ser somente o verbo que vai dizer haja, 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 para que eles entendam que tudo foi feito por você. Mas eles vão entender também que a mesma obediência que te levou a construir tudo é a mesma obediência que te levou ao Calvário. E lá você me honrou. Porque obediência é obediência integral. Obediência total. O filho honra o pai. Mas ele fala também: e o servo ao seu senhor.
E agora, talvez, no entendimento lá da parábola de Jesus, quando a gente pôde compreender o que é obediência, que obediência é sobre, às vezes, o que a gente não gosta. Talvez a gente até já entenda um pouco também aqui da colocação de Deus, agora o Pai falando conosco. Porque Ele vai dizer assim, olha, não somente eu quero que você entenda a relação pai e filho, porque talvez isso fique fácil demais, mas eu quero mudar agora a esfera e dizer assim, olha, tem também o servo e o Senhor. E isso aqui para a gente é mais complicado. Parece que ser filho é mais fácil. Porque talvez como filho a gente, no nosso coração, já está subtendido que a gente, que o pai sempre vai ser mais benevolente, mais complacente conosco. Mas na figura de servo e senhor o negócio já muda. Por exemplo, você pode estar lá no seu trabalho e não gostar muito do seu patrão, do seu chefe. Mas às vezes ele te manda fazer algumas coisas que você não gosta. E é sobre isso que Jesus fala assim, olha, o filho honra ao pai e o servo ao seu senhor. Você tem que dar honra também a alguém que está investido de autoridade sobre você. Então, se você não está aqui nessa noite e a sua relação com Deus não é íntima ao ponto de dizer, não, eu tenho Deus como meu pai, então logo eu entendo que você pelo menos tem a Deus como seu Senhor. E se você tem a Deus como seu Senhor, cabe também a mesma colocação de Deus. É isso que ele está chamando a atenção da gente. Ele está dizendo, olha, se você não quiser considerar na esfera do relacionamento familiar, considere nessa outra esfera. Um servo sempre vai ter que dar honra ao seu Senhor. Sempre vai ter que dar respeito ao seu Senhor. Talvez se você já passou por várias empresas, ou se na mesma empresa você já teve vários chefes, você teve referências e preferências. Você teve aquele gestor, aquele chefe, aquele patrão que você gostava mais. E tinha aquele que você não suportava. Fazia porque não tinha jeito, mas fazia, sabe por quê? Porque você entendia que sobre ele existia uma autoridade sobre a sua vida. Então, em ambos os casos, cabe o mesmo princípio da honra e do respeito. Agora vem uma colocação de Deus para o meu e para o seu coração. E se eu sou Senhor, se eu sou pai, onde está a minha honra? Se você tem essa relação próxima comigo, ao ponto de me chamar de seu pai, então, essa é a colocação de Deus aqui para a gente nessa noite. Olha, presta bem atenção. Se você tem o relacionamento comigo ao ponto de entender que essa intimidade ela é tão próxima, tão achegada, de você me ter como seu pai, eu espero de você honra. E se você quiser refletir, reavaliar a sua vida, preste atenção nisso, porque eu quero saber onde está a sua honra para comigo. Será que as suas práticas correspondem a isso? A tua conduta corresponde a isso? A forma como você age, fala, faz, os seus relacionamentos aí fora, o seu relacionamento na família, ele testifica que de fato você me tem como pai, você dá honra a mim nas suas relações. Mas, se você também não me tem como pai, eu vou te fazer uma pergunta agora como alguém que tem autoridade sobre a sua vida. Eu vou te falar agora como Senhor, porque o servo também dá honra ao seu Senhor. E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Onde é que está o respeito? Meus irmãos, quanto nós temos afrontado a santidade de Deus? Como nós temos faltado com respeito e com a honra ao Pai? Como nós temos muitas vezes deixado de testificar para o mundo
esse apreço que nós temos por Deus. Enquanto que a postura e o chamado da Bíblia é para a gente ter um comportamento diferente, se somos filhos. Então, aqui agora eu queria resumir essa palavra, tanto a aplicação da parábola de Jesus, como essa colocação, essa indagação de Deus, esse questionamento de Deus, a minha vida e a sua vida, com duas colocações agora. A primeira é aquilo que Deus espera de mim e de você. Eu queria agora te convidar a olhar lá em Efésios capítulo 1. Aliás, Efésios capítulo 5, verso 1. Efésios 5, 1. Que está escrito o quê? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sejam imitadores de Deus. O que Deus espera de vocês, como filhos que amam a Deus e como filhos que são amados de Deus, é que vocês procurem imitá-lo. É que eu procuro imitá-lo. É a maior expectativa do Pai. Assim como no meu coração e no seu coração existe uma expectativa com relação aos nossos filhos, no coração de Deus existe uma expectativa com relação a nós. Deus tem uma expectativa a nosso respeito. Deus tem uma expectativa a teu respeito. E a expectativa de Deus é: sejam, pois, imitadores de Deus. Imitem a Deus. Aí talvez você vai agora me falar assim: mas irmão Levi, como é que eu consigo imitar Deus se eu não vejo Ele? Como é que eu consigo copiar Deus se Ele é Espírito? Ele não tem um corpo físico. Eu não sei como é que faz isso. Porque pensa, irmãos, geralmente a gente consegue copiar aquilo que a gente tem uma referência ali, se identifica, consegue identificar. E quando o Paulo escrevendo a carta a essa igreja, ele está chamando, convidando a essa prática de vida, esse estilo de vida, a procurar imitar Deus. Talvez para muitos falem assim: como eu consigo fazer isso se eu não consigo ter Ele à minha vista, diante dos meus olhos? Se Deus é Espírito, como é que eu consigo fazer isso? Uma das coisas mais gostosas que existe no coração do Pai, claro, é evidente quando é positivo, tá? É quando alguém fala assim: rapaz, como parece com você? Isso enche o coração do Pai. Tem uma turma aí de venezuelano que eu estou me aproximando. E assim, com muito tato, porque uma das coisas que, depois de quase uns 2 ou 3 meses de criando amizade, uma das coisas que eu perguntei para ele foi: você tem alguma dificuldade de ir numa igreja? E ele, sem saber ainda o que era, aí eu fiz o sinal para ele: a igreja, adorar, cultuar. Aí ele: não. Eu falei: tem muito tempo que você foi? Ele: tempão. E aí a gente foi conversando. Quando essa semana ele me mostrou uma foto. Ele estava olhando o celular e ele me mostrou uma foto. E depois ele virou o celular e virou para mim, e era uma jovem, uma adolescente de 15 anos de idade. Eu falei: quem é? Ele falou assim, com lágrimas nos olhos, assim: minha filha. Eu falei: sua filha? Puxa, muito bonita, muito simpática. E eu falei: está aqui com você ou está na Venezuela? E ele falou assim: não, está na Venezuela. Aí eu falei: eu entendo o teu sentimento. Está distante da família, numa situação dessa não é fácil. Aí eu perguntei para ele: ela está com a mãe, ficou com o parente? Não, está com a mãe. Aí beleza, para poder eu descontrair, abri meu celular rapidinho e falei assim: eu vou te mostrar aqui o meu. Aí mostrei lá o Tiagão. Aí ele: cara, parece muito com você.
E eu fiquei todo feliz, porque o Tiago é bonito, gente. Então, quando ele falou isso, eu falei, cara, eu sou bonito mesmo, como o Davi falou aqui. Entendeu? Eu fiquei todo feliz, porque o camarada, você parece demais com você. Muito bonito. Eu falei, opa, obrigado, obrigado. Então, isso enche o coração dos pais quando alguém faz uma referência sobre nossos filhos, referências positivas. Quando fala que teu filho é muito educado, que tua filha é muito educada, que ela é muito gentil, que ela tem um coração generoso. Quando falam de atributos, de qualidade dos nossos filhos, nós, como pais e irmãos, nós nos enchemos de orgulho, de alegria. Agora, se você quer encher o coração de Deus como seu pai de alegria, imite Ele então. Ao ponto das pessoas olharem e falar assim, como se parece com Deus? Como se parece com o Pai? Aí você fala assim, mas eu não sei fazer isso. Volta agora a sua Bíblia lá para 1 Pedro, capítulo 3. Aliás, capítulo 2, verso 21. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. Se depois você tiver a oportunidade e Deus aguçar o seu coração para você ler o capítulo 2 todo de 1 Pedro, você vai ver que tudo aqui vai falar sobre obediência e vai te dar uma referência muito legal. E depois, logo em seguida, ele vai entrar no capítulo 3, que vai começar dizendo semelhantemente, ou de igual modo. Então, capítulo 3, ele começa exatamente usando essa colocação, semelhantemente, ou de igual modo, ou façam da mesma forma. Então, de igual modo o quê? Ele, claro, evidente, ele vai dar uma referência. E a referência a gente vai achar aqui agora, em 2 Pedro 2, 21. Ele vai dizer assim, porquanto, para isso mesmo foste chamado. Ou seja, Deus me chamou e te chamou, e nos adotou como filhos. Relacionamento íntimo, família. Entenda isso, ele te chamou, ele não nos chamou para isso, para esse relacionamento. Por quê? Porque o mesmo Efésios 2, verso 19, não precisa abrir, né? Mas ele fala assim, de sorte que nós não somos mais nem estrangeiros, nem forasteiros, mas agora nós somos concidadãos dos santos e fazemos parte da família de Deus. Então, antes nós éramos forasteiros, estrangeiros, distantes dessa relação família, filho de Deus. Agora não. Ele apresenta lá, Efésios 2, apresenta o plano da salvação. Talvez um dos capítulos mais extraordinários que fala sobre a graça. O texto que a gente muito sabe de cor, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é do dom de Deus. E ele vai depois narrando. Vai dizendo, no versículo 10, dizendo que não tem nada a ver sobre boas obras. Não é sobre isso. Né? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para aqueles que o amam. Ou seja, boas obras é uma obrigação. É uma prática de quem conhece a Jesus, que ama Jesus, e como filho de Deus, procura imitar fazendo boas obras. Então, as boas obras não é, não é o marco para a salvação, é a graça de Jesus. E aqui, agora Pedro vai explicar isso para a gente de uma forma extraordinária. Ele vai dizer, olha, se você quer saber como é que você imita a Deus, preste atenção que eu vou te dar um exemplo agora. Porque para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirmos os seus passos. Como se imita Deus? Procure a imagem do primogênito, do nosso primeiro irmão, de Jesus Cristo, e copia Jesus Cristo. Copia Jesus Cristo. Você imita a Deus. E quando você passa a imitar Deus, Ele tem prazer. Ele vai se sentir honrado e respeitado. Porque Ele vai se sentir amado por você. Amém? Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. Pai. Pai. E é esse pai que nessa noite está agora conversando comigo e com você da expectativa que está no coração dele
a nosso respeito. Agora a gente desce do status de pai e está todo mundo aqui na condição de filho. E na condição de filho, o que o pai espera de nós é obediência e honra. Obediência e respeito. Que a gente imite a Ele na pessoa de Cristo Jesus, que foi obediente até a morte de cruz. E quando a gente percebeu que tudo foi escrito, antes da gente imaginar, antes da gente existir, antes do mundo ser mundo, antes de Gênesis 1:1, já existia a história da redenção, já existia a história do Cordeiro. A palavra de Deus diz que o Cordeiro ele foi imolado antes da fundação do mundo, mas só foi imolado por conta da obediência. Eu quero fechar agora, concluir, para te falar agora o que é que leva a mais perfeita obediência, para a gente concluir. Eu queria agora que você fosse lá em Filipenses, capítulo 2. A partir do verso 5. E agora vai ficar muito mais claro agora como é que a gente consegue imitar a Deus. O que Efésios propôs para a gente lá. Aparece aqui a receita de uma forma muito prática. Ele vai dizendo assim, a partir do verso 5, Filipenses 2, verso 5. Tende em vós, filhos, se você considera Deus como seu pai, a colocação agora é, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós esse sentimento. Aprendam a viver a vida de filho como Cristo viveu a vida de filho e direcionou a honra ao Pai. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, e assumindo a forma de servo, olha que interessante, vai descrever aqui agora, viu? Assumindo a forma de servo. Observe que isso está muito conectado com os textos que a gente leu antes. Porque é servo e senhor. Aqui em relação agora de servo e senhor. Ele não ousou, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele assumiu forma de servo. E aí ele vai dizer assim, tornando-se em semelhança de homens. Tornando-se em semelhança de homens. Lembra que a gente falou? Obediência não é sobre o que a gente quer, é sobre o que a gente não quer. Obediência não é sobre o que a gente quer, é sobre o que a gente não quer. Lembre das últimas horas, as palavras de Jesus lá no Getsemane? Quando ele vai, ele ora, e existe um sentimento no coração dele, que ele é muito autêntico com o Pai. Ele fala assim, Pai, se possível, passa de mim, eu não quero isso. Olha, eu vou expressar o meu sentimento aqui agora como filho, eu não quero isso. Mas se isso é o necessário, eu vou até a última consequência, porque eu sou obediente. Aí ele vai dizer assim, esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Obediência começa com humilhação, com humildade. A gente descer do pedestal, da arrogância, da prepotência, do eu, e colocar na condição de totalmente dependente de Deus, para que a honra, a glória, o louvor seja dada tão somente a Ele. Ele é digno do nosso respeito. Então, a obediência, primeiro, passa por humildade. Assim, o nosso amado irmão Jesus, Senhor nosso também, da nossa vida, fez, nos dando um exemplo. Então, se você quer ser imitador de Deus como filho amado, copie Jesus. Copie Jesus como pai. Copie Jesus como filho. Copie Jesus como seu Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino
chuvas de bênçãos teremos. Nós já estamos chegando ao final do nosso culto, nós vamos ofertar ao Senhor, porque também ofertas e dízimos faz parte da nossa adoração. Vamos cantar esse hino, vamos colocar em pé e vamos cantar. E assim a gente está encerrando o culto nessa noite. Vamos cantar, vamos ofertar ao Senhor. Depois a gente faz a oração final. Chuvas de bênçãos teremos. Aqueles que são fiéis, que reconhecem o Senhor como doador de todas as coisas, recebem chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos teremos. Chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, que do Senhor nos virão, os pecadores e os teus ensinos de amor. Chuva de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. De bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Que assim seja nesta semana para todos nós, uma semana cheia de chuvas de bênçãos. Se vier chuva de água é também bom, que dá uma limpada na cidade, né? Mas que essa semana seja, que a sua vida seja regada com muitas chuvas de bênçãos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai Celeste, as consolações e a força do Espírito Santo sejam derramadas de forma abundante sobre vossas vidas e sobre toda a igreja do Senhor nos 4 cantos da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Pode sentar.